É muito importante esse texto. Geralmente a gente olha muito o versículo 14, né? Que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Mas hoje pela manhã eu estava lendo este texto e resolvi ler desde o princípio para ver o porquê lá no final. E lá durante o estudo nós vamos falar sobre isso. Mas eu gostaria, irmãos, de iniciar aqui falando, devemos orar para sermos ministrados por Deus. A gente deve buscar ao Senhor, orar, buscar a Deus, orar a Ele, buscar a Ele, e buscar insistentemente todos os dias. Nós devemos buscar ao Senhor. Não é só uma vez, nem duas. Esta semana mesmo eu estou dizendo para uma senhora, nós devemos orar, buscar a Deus em todo dia. Não adianta a gente orar uma vez, duas vezes por uma pessoa que está doente, uma pessoa que precisa de libertação, e uma vez ela pode ficar liberta naquele mesmo dia, mas Deus quer ver a nossa presença junto com aquela pessoa, a nossa insistência, ministrando a palavra de Deus para aquela pessoa, para que ela possa se encher de fé para ser liberta. Nós temos que orar a Deus, buscar a Ele. E muitas das vezes a gente faz uma visita, né, a alguém, ora por ela, e ela, tá bom, e de uma vez na semana que vem, volta daí 15 dias, ou ora uma vez só na nossa casa em favor daquela pessoa, mas ela precisa de uma libertação. Eu já falei sobre libertação, né? Mas o que é libertação? É ser liberto de algo que está atrapalhando a comunhão da gente com Deus, ou a comunhão daquela pessoa que a gente está orando por ela, para que ela seja liberta. Devemos orar para sermos ministrados por Deus. Deus nos ensina como a gente deve pedir. É claro que muitas das vezes a gente sabe que Deus, na infinita misericórdia dele, Ele sabe aquilo que a gente vai pedir. Ele sabe. Não é isso? Mas Ele quer ver a nossa humildade em chegar perto dele e falar: Pai, não é? Me ajuda nisso, para que eu possa sair dessa. Deus quer ver a nossa humildade para chegar perto dele. Orar para que Deus nos ouça, não é? Falar com Ele, abrir, como diz o ditado popular, abrir o verbo, uma conversa com Deus. A gente tem que conversar com Ele, não é? Mas Deus já sabe de tudo, Ele sabe, volta a dizer, mas Ele quer ver se a gente realmente está humilde para chegar ao Ele. Pai, me ajude nisso. Não para que os outros ouçam, devemos orar, não é? Aqui a gente ora, todo mundo está ouvindo as nossas orações, mas muitas das vezes a gente orar, não como aqueles escribas e os fariseus, né? Orava, brigava, ou exigência de Deus. Não precisamos exigir nada de Deus. Ele sabe de nós. Ele sabe das nossas necessidades. Nós temos que ser humildes na presença dEle para buscar a Ele. Não é? Se nós temos necessidade dEle, precisamos ser humildes e não sermos exaltados na presença de Deus. Irmãos, muitas das vezes as pessoas esquecem e começam a exigir coisas de Deus, mas a pessoa pede a Deus, mas a pessoa não está alinhada, não está na presença dEle para poder receber aquela bênção que Ele está querendo. Sempre eu digo, a pessoa tem que estar na presença do Senhor, na presença dEle, para poder buscar, e Ele vai abençoar. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, é o tempo dEle. É por isso que a gente tem que buscar a Ele e saber que Ele vai nos dar aquilo, ou mais hoje ou mais amanhã, porque nós não estamos no nosso tempo, nós estamos no tempo dele. Ele é o dono. Não é? É por isso que a Bíblia diz, no Salmo 24, versículo 1, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo é aqueles que neles habitam. Então tudo é do Senhor. Nós não precisamos ficar preocupados. Nós temos que ficar preocupados em andar na presença
dele e ser fiel a Ele, ao nosso Deus. E muitas das vezes as pessoas estão na igreja, não é? Ou fora da igreja e querem receber bênção, mas não estão alinhados com o Senhor. Não estão fazendo a vontade do Senhor. Não estão fazendo a vontade daquilo que está, não estão andando segundo o que a Bíblia diz. É muito sério a coisa. Não é? É por isso que muitas pessoas dizem: eu fui crente tantos anos, não adiantou nada eu ser crente. Não adiantou nada. Estava na igreja, não adiantou nada. Dirigiu o louvor, cantava, pregava, não adiantou nada. Mas não tinha uma experiência com Jesus. É isso aí que faz a diferença. Quando a pessoa tem uma experiência com o Senhor, a vida muda. Muda, porque Deus é fiel. E Ele não fica devendo nada a ninguém, Ele é fiel mesmo. Né? Temos que ter cuidado para não exaltar. Mateus 23, 24 diz: fazer às vezes longas orações, longas repetições. Nós temos que ser sinceros no pedir, não é? Uma oração é algo especial. Sempre eu falo sobre isso. Irmãos, você tem algum problema? Muitas das vezes você deve orar, buscar a Deus. Todo mundo sabe que eu falo isso. Mas se você tem um pouco de dificuldade de fazer aquela oração perto de todo mundo, na sua casa, não é? Aqui na igreja, entra para o banheiro, não é? Entra para o banheiro, não é nem no quarto, não. A Bíblia diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai que te vê em segredo e Ele te recompensará. Mas você muitas vezes está no quarto, alguém pode abrir a porta e entrar. Mas você entra para o banheiro, ali ninguém vai entrar. E você diz: irmão, chegou o Senhor. Fala com o Pai, converse com Ele. Faça aquela linguagem direta: Pai, né? Me ajuda nessa. Me abençoe nisso, meu Pai. Eu preciso da sua ajuda. Irmãos, eu estou falando isso para mim e para cada um de vocês. Nós temos que ter aquela intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Para que a gente seja abençoado. Intimidade, conversar com Ele. E muitas das vezes a gente fica alheio a esta palavra. Não é? Alheio a esta palavra. Temos que ter cuidado para não falar coisas vãs com o Senhor. Temos que ter cuidado, tem que não falar besteira com Deus. Que Deus não é bobo, não. Ele conhece, sabe das nossas intenções, não é isso? Ter cuidado no pedir, ser honesto no pedir. Tem que ter honestidade. A Bíblia diz: seja honesto em tudo. Mas tem que ser honesto no pedir também a Deus as coisas. Você começa a pedir coisas que não estão ao nosso alcance para a gente receber. Não está na hora ainda a gente receber. Não é isso? Está na hora, não está. É o dia de quinta-feira, eu estou dando um estudo com o pessoal e, por uma coincidência, tem muita gente lá, bem mais velha, querendo se casar, não é? Ansiedade para casamento, não é? Gente, calma, o tempo de Deus não é o tempo de vocês. Alinhe com Deus, não é? Peça a Ele com fé, que Deus vai te dar você o que você está desejando. Mas muitas das vezes você precisa, não é de um casamento, não é do marido, não é de uma esposa, mas precisa de salvação. Amém. Aí que muda o negócio, né? Então a gente tem que buscar a Deus. Que está em Mateus 6,33. Não é? Buscar ao Senhor. As coisas vão se completar. Mas muitas das vezes a pessoa não quer ser obediente ao Senhor. Não quer ser obediente. Resultado, o que vai acontecer? Não vai receber a bênção que ele está almejando. Não é? Mas por que ele não vai receber? Porque ele não está dentro dos preceitos, dentro da palavra, dentro da Bíblia. É? Motivo para a oração. Em 1 Crônicas 16:11 diz: buscai ao Senhor com força. Deve buscar o Senhor com força, buscar a Ele.